Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre interruptores intermediários, ou three-way aí também como é conhecido. Depois de passarmos pela aula de interruptor simples, interruptor paralelo, agora nós vamos para o interruptor intermediário. E o que vem a ser esse interruptor intermediário? É quando eu preciso fazer o acionamento de uma lâmpada com 3 ou mais interruptores. Então, para um único interruptor, para acender a lâmpada, interruptor comum, para 2, paralelo, e daí para 3 ou mais interruptores, eu vou utilizar um interruptor intermediário. Mas para que eu preciso desse bendito interruptor intermediário? Vou mostrar aqui na lousa e depois nós vamos para a prática, como as outras aulas. Então imagine que aqui tenha um corredor, tá? Um corredor. E aqui você tem a porta de um quarto, aqui você tem a porta de outro quarto e aqui você tem a porta de outro quarto. E aí aqui segue o corredor, tá? Segue o corredor. Imagine que você queira um interruptor aqui nessa porta para acender a iluminação desse corredor. Aqui em cima aqui tem uma lâmpada que está acendendo o corredor, tá? Aí eu vou entrar nesse quarto, eu vou sair dele, preciso fazer o acionamento. Fazer o acionamento. Vai acionar o corredor, beleza. E aí eu tenho no segundo quarto, eu tenho mais um interruptor e no terceiro quarto eu tenho mais um interruptor. Olha só que interessante. Eu fazendo essa instalação no intermediário, eu posso acender e apagar em qualquer interruptor, sem nenhum tipo de problema. E como é que eu faço essa instalação? Os interruptores, tá, das extremidades, obrigatoriamente você deve comprá-los como paralelos, tá? Os dois paralelos, esse paralelo e esse paralelo. Já os interruptores que vão ficar no meio, eles são interruptores intermediários. São interruptores intermediários, tá? Não esquenta a cabeça, não queira anotar aí, depois vai estar no material de apoio, tá? O que são esses interruptores. E como é que funciona, tá? O acionamento desse intermediário. Lembrando, gente, de novo, tá? É específico, a compra desses interruptores tem que ser específico, intermediário e paralelo, porque senão não vai funcionar. Então, nas extremidades eu vou trabalhar com os interruptores paralelos, tá? E os interruptores que são do meio, que vão ficar no meio, eu vou trabalhar exclusivo como intermediário. Até esses interruptores que vão no meio, eles são um pouco mais caros, tá? Interruptor simples é um valor, interruptor paralelo é um pouco mais caro, interruptor intermediário é mais caro ainda, tá? Mas é muito legal, é muito bom trabalhar com esse tipo de interruptor. Então voltando, né, novamente para o quadro de disjuntor, eu vou ter o quadro juntor, tá? Eu vou colocar aqui embaixo porque ficou muito grande aí meu corredor, tá? Aqui eu tenho um disjuntor, tá? E aqui eu tenho o barramento de neutro. Barramento de neutro, gente, né? De novo, sai um cabo e vai direto para a lâmpada, tá? Seção mínima desse cabo de novo, tá? Estamos trabalhando aqui com um cabo de 1,5 milímetros. É a bitola do cabo, tá? E o que acontece? Ele sai aqui do barramento, igual nas aulas anteriores que eu mostrei. Ele vai sair do barramento de neutro e vai direto para a lâmpada. Ele não precisa passar, e não deve, né? Passar pelos interruptores, sem necessidade, tá? Então vamos lá. Como eu tenho paralelo nas extremidades, eu preciso comunicar um com o outro, correto? Só que essa comunicação entre eles tem que passar pelos interruptores intermediários. Então vamos lá, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou sair com um cabo, tá? Que vai passar aqui, sai do paralelo, tá? E vem e entra aqui no intermediário. Do intermediário vai sair
mais 2 cabos, tá? E vai comunicar aqui com o paralelo da extremidade, tá? Se aqui eu tivesse 10 interruptores, tá? Intermediários, tivesse 10 aqui, ó, interruptores, era só passar dentro deles. Ele sai aqui, tá? Então ele vai sair aqui, vai passar por esse, de esse manda para esse, e daí de esse manda para esse, e de esse manda para esse, e no final o paralelo aqui ele vai comandar, vai ajudar a comandar tudo, tá? Olha só que interessante, tá? O interruptor paralelo, vou colocar aqui, interruptor paralelo, as costas dele, ele tem os 3 polos, os 3 pininhos que eu tinha mostrado lá na aula anterior, tá? Se você não viu, se você pulou essa aula, volta lá e assista ela que você vai entender, tá? Esse aqui é esse cara aqui, tá? Então ele tem 3 polos aqui nas costas. Já o interruptor aqui, intermediário, ele vai ter 2 polinhos só, que ele vai ter a função de ligar esses cabos e sair com esses cabos para o outro. Ele não vai ter 3 cabos, ele não vai ter 3 polos, perdão. E aí o funcionamento aqui é uma maravilha. Por que que é uma maravilha? Porque ele vai sair igualzinho o paralelo, né? O cabo ele vai sair de energia, de fase, vai sair do quadro juntor e vai ligar em um das extremidades, tá? E da outra extremidade vai ser o cabo de retorno que vai ligar para a lâmpada. E esses 2 cabos que estão passando nos intermediários que vão fazer a comunicação. Isso assim, gente, é muito simples, é muito simples. Na prática, vocês vão começar a fazer, vocês vão tomar gosto e vão querer fazer isso aqui bastante, porque é bem legal. O importante é sempre passar uma fita isolante nesses 2 cabos, apenas para ele ficar amarrado, esses 2, para você saber que eles são os intermediários, né? E aí não importa se ele cruzar aqui, né? Se ele cruzar e pegar em polos opostos, a única coisa que vai mudar é a posição aí do botão. Então, se você inverter, ele vai ficar com o botão aceso para um lado ou apagado para o outro, assim vice-versa, tá? E aí você consegue configurar aí, depois que você energizar toda a rede, aí você vai verificando para onde está o botão, se ficou alguma coisa invertida, pode fazer o ajuste, tá? Então aqui a gente estava mostrando com um único, deixa eu apagar aqui, com um único interruptor intermediário, tá? Vou continuar aqui, mas vocês entenderam, né, que dá para fazer isso com uns 50, se for o caso, com uns 50 interruptores intermediários. O problema é o custo disso, né? Quanto mais intermediário você coloca, mais caro fica. Então, de novo, tá? Barramento de neutro dentro do quadro de disjuntor, ele vai sair e vai direto para a lâmpada, ok? Cabo aqui de 1,5 milímetro quadrado, tá? Seção desse cabo, espessura desse cabo, tá? Tá saindo direto para a lâmpada. Fase, ela vai sair do disjuntor e vai entrar no interruptor, gente, tá? Interruptor paralelo, vai entrar no interruptor paralelo. Ai, mas qual que eu coloco? Coloque no que tiver mais próximo do quadro, porque aí você vai economizar cabo. Já pensou, você tá aqui, ó, com um quadro de disjuntor, tá? Aí você inventa de colocar a fase nesse cara aqui. Olha o distanciamento que você tá dando, sem necessidade. E daí esse aqui você resolve colocar o intermediário, né? E nesse aqui você resolve colocar a saída, né? O retorno lá para a lâmpada. Né? A distância, se a luz ela estiver no meio do corredor, ou no meio da escada, ou no meio do ambiente, a distância a distância do retorno não importa, né? Aqui, porque se ela vai estar no meio, a distância ela vai ser a mesma. Agora, a alimentação de fase que você vai gastar um pouco mais de cabo, vai tornar a instalação aí mais cara. Então escolha, tá? O local onde estiver mais próximo à alimentação. Então, de novo, aqui, vou desenhar de novo aqui embaixo, gente, tá? Aqui o interruptor, interruptor e interruptor. Paralelo, tá? Intermediário e paralelo. É o que está acontecendo aqui.
Aqui eu vou receber a alimentação de fase, que vem lá do disjuntor, tá? Aqui eu vou fazer a comunicação, aqui só comunica, tá? Vai comunicar com a outra. E aqui eu saio com o cabo lá para a lâmpada, que esse aqui vai ser o retorno. Beleza? Fechou? Então vamos dar uma olhada agora na instalação da prática, tá? Não se esqueçam, você vai receber bastante coisa, vai ter aí para download o material de apoio, que você vai conseguir visualizar esse desenho que eu estou mostrando e tal, todo o esquema de instalação, beleza? Bora ver na prática isso. Bom pessoal, eu mantive aqui a mesma configuração, tá, da aula passada, onde eu tenho interruptor paralelo de um lado e interruptor paralelo do outro, tá vendo? Dos dois lados aqui eu tenho os interruptores paralelos. E agora eu vou inserir esse interruptor intermediário, pessoal. Interruptorzinho intermediário, lembra que eu falei para vocês que tinham apenas dois parafusinhos, né? São 4 na verdade, né? São 2 de um lado e 2 do outro. Mas aqui o que acontece? Eu cortei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas era aqueles 2 paralelos que estavam interligados aqui, tá? Eu cortei, decapei eles já. E como é que você vai fazer a instalação aí? Vamos abrir aqui os parafusos, tá? Dos intermediários. E aí a conexão, como é que ela é feita? Esses 2 desse lado, eles vão entrar um de cada lado aqui do parafuso, tá vendo? Um do lado de cá, um do lado de lá. E da outra caixinha vai entrar um de um lado e o outro do outro. Sempre no mesmo alinhamento, tá? O mesmo cabo, ele precisa estar aqui, ó, no mesmo alinhamento, tá? Então eu vou começar parafusando desse lado aqui, primeiro por para baixo, tá? Nos de baixo. Então segurei aqui, vou fazer, vou parafusar aqui para ele ficar bem preso, tá? E aqui, ó, tá vendo? É o mesmo cabo, tá? Da caixinha. Ele vem alinhado aqui, ó, do outro lado. Bom, tá alinhadinho aqui, vou parafusar. Beleza? Ficou dessa maneira aqui. Mesma caixinha, mesmo alinhamento aqui, tá? Ele entra aqui e sai por aqui. A outro na parte superior. Você pode inverter isso aqui, gente, tá? Não tem problema. Esses 2 cabos de cima colocar aqui para baixo e os 2 de baixo colocar para cima. O que vai inverter aí depois é a posição, tá? Das teclas. É a posição da tecla. Isso inverte, isso não tem jeito, tá? Então vou colocar aqui, nem vou colocar uma caixinha para provar aí para vocês, para mostrar, tá? O que realmente é muito simples. Ó, esse aqui eu não abri direito. É muito simples. Você faz a instalação paralela e aí você pode colocar esse intermediário aqui quantos você bem entender. Pode colocar 5, 10, 30, quantos forem necessários, né? Não esquecendo dos valores aí, porque esse interruptor, em relação ao interruptor simples, ele é quase 3 vezes o valor. Tá? Então, ó, mesma caixinha, os 2 polos de cima, mesma caixinha, os 2 polos de baixo. Posso inverter, tá? De novo, vou falar os 2 da mesma caixinha para cima e aqui os 2 para baixo. Isso é independente, tá? Vou deixar aqui para a gente fazer o teste. Vou energizar, tá? Deixa eu ligar aqui. Pessoal, só para, né? Aqui, ó, eu mantive a mesma configuração, tá? O neutro vindo lá do barramento de neutro, do quadro juntor, e o retorno vindo de um dos lados, tá? Não importa, gente. Se o retorno vier dessa caixinha ou vier dessa caixinha, não importa, tá? O importante é o quê? De um lado chegar a fase e do outro o retorno. Ou aqui poderia chegar a fase e o retorno sair daqui, tanto faz. Aqui no nosso caso o retorno está saindo aqui do lado direito. Tá bom? Tá energizado lá, vou mostrar para vocês. Então eu posso acender de um lado, apagar do outro. Acender aqui no meio, que é o intermediário, e apagar aqui na outra ponta. E eu posso brincar assim o dia inteiro, tá vendo? Os 3 estão acendendo e apagando, isso é importante, tá? Se um deles não estiver funcionando, ou se estiver condicionando, a instalação tá errada, tá? Então, recapitulando, em uma caixinha, tô chegando com a fase, tá? Saio como se fosse fazer um paralelo e coloco o mesmo alinhamento aqui, tá? Você coloca o interruptor na vertical, que nem os 2 bornes de cima do interruptor usam os mesmos cabos que tá vindo de uma caixinha e do outro lado a mesma coisa, tá? Sai e vem por baixo,
tá? Então, ó, funcionamento perfeito aqui do intermediário. Tá vendo como é simples? Devagarzinho você vai pegando a manha, devagarzinho você vai descobrindo aí que não é tão complicado assim, tá? Só recapitulando aqui também, o cabo que nós estamos utilizando é de 1,5 milímetros quadrados, tá? Esse é um cabo inicial aí para instalação elétrica de iluminação, tá? Mas é o inicial. Lá na aula de dimensionamento nós vamos aprender a calcular esses cabos. Quando eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, principalmente essas lâmpadas que elas são de LED, o consumo é bem baixo, então o cabo de 1,5 vai atender aí diversas lâmpadas, mas você vai aprender a calcular. Fechou? Foi um prazer estar contigo nessa aula, te encontro na próxima. Até lá!